Fala minha nação, já começa aqui esse vídeo dando o like aqui no pré-jogo e se inscrevendo aqui no nosso canal para dar uma forcinha pra gente. Domingão, né galera, prévia de um jogo do CSA, jogamos nessa segunda-feira, 7h30 da noite, mais um jogo fora de casa e a última partida antes do CSA poder regularizar os seus reforços, certo? Então, não, os reforços do CSA não podem voltar ainda nessa segunda-feira, não podem estrear nessa segunda-feira e a gente vai ter alguns problemas em relação a isso, né, para esse jogo. Vamos falar um pouco sobre essas questões aí também, né, de escalação da equipe do CSA, que vai ter alguns desfalques aí, certo? Mas falando aí sobre o jogo, a gente joga contra a equipe do São Bernardo, que é um adversário que está dentro do G8, então vamos ter dificuldades. Jogando ali fora de casa, né, vai ser uma partida difícil. A equipe do CSA tem, parece até dois times, né, um time dentro de casa e um time fora de casa. Na verdade, depende muito do jogo também. O time do CSA apresenta um bom futebol ou às vezes um futebol pobre, né, então a gente tem altos e baixos. Espero que essa partida seja uma partida de alta da equipe do CSA, né? Em relação à expectativa do resultado para esse jogo, um empate, ele até está de bom tamanho por ser um jogo fora de casa e que o CSA vai ter desfalques, né? Então a gente tem esses problemas para esse jogo e trazendo um empate de lá de São Paulo vai ser importante, né? Um pontinho fora de casa é importante. Claro que a gente vai buscar sempre ganhar o jogo, a gente não pode entrar em campo pensando num empate, né? O time tem que entrar em campo pensando em ganhar, mas pensando aí também nas características do jogo, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai vendo aí o que é que a gente pode alcançar lá fora. Mas de primeira o time do CSA pode pensar sim em um ponto ser o ok, né, para essa partida. Na planilha lá, né, de empatar fora, ganhar em casa. O problema é quando a gente joga em casa, por exemplo, contra o Confiança, na última partida a gente não ganha o jogo. Mas pensando nessa partida individualmente, né, fora de casa, acho que o empate tá legal. Mas o time, ele precisa entrar em campo pensando, claro, em ganhar. Se defender, se proteger, conseguir um contra-ataque, uma jogada em velocidade, encontrar um atacante em condições de fazer o gol e ganhar o jogo. A gente precisa sim pensar nisso também. Mas vai ser muito difícil esse jogo, porque o São Bernardo é um time arrumado, né? É um time que, apesar de nas últimas temporadas não ter conquistado aí o acesso, é um time que está sempre lá brigando, né? Então jogar na casa deles vai ser difícil, vai ser complicado, mas a gente é o CSA, né? Pô, a gente não pode ir para jogo nenhum se apequenando, né? Então é isso. Agora, em relação aos problemas da equipe, o time do CSA ele tem algumas ausências importantes. O Felipe Albuquerque ele saiu machucado, né, algumas partidas atrás, e o time do CSA joga sem lateral direito. Porque o Vidal, que seria o lateral direito reserva, também não joga nunca, né? Também nunca está disponível. Então, até a janela abrindo agora é uma oportunidade do CSA botar esse cara pra rua, já que contratou o lateral direito Diogo Batista, né? Então, fora Vidal, né? Vaza, vagabundo. E o CSA também tem a ausência do Brian, né? Que vai ser um desfalque importantíssimo também na criação da equipe do CSA. E a ausência do Betão, expulso na última partida contra o Confiança, né? Então, são ausências fortes, né, para a equipe do CSA. O sistema defensivo vai precisar de uma remodelagem, né? Eu creio que a gente possa ter ali um sistema defensivo com o Gabriel Félix no gol, o Enzo ou o Roberto do lado esquerdo. No miolo de zaga vamos ter o Islam e acho que o Luiz Gustavo deve ganhar a oportunidade, né, ao invés do Marcão. E do lado direito a gente fica na dúvida. Vai entrar com 3 zagueiros ou vai jogar o Ramon de novo do lado direito? Acho que deve entrar o Ramon, até pela ausência do Betão, né, ali na zaga. Então
dois desfalques aí para a nossa equipe. Vamos jogar sem lateral direito, o Ramon possivelmente improvisado naquele setor, como foi no jogo contra o Confiança. No meio de campo a gente deve ter ali poucas modificações, né? Talvez até entrar com 3 volantes mais uma vez, o Camacho, o Gustavo Nicola e talvez o Silas ou o Vander, né? Então a gente tem essas dúvidas aí. Lá no ataque a gente pode ter o retorno do Baianinho, já que ele estava suspenso, né? Então talvez o Baianinho possa voltar lá no ataque, de um lado ou do outro, né? O Cachoeira jogando do outro lado. A gente não sabe também se vai entrar com 3 volantes, com 3 zagueiros. Então a minha expectativa aí é que entre com os 3 volantes, né? O Gustavo Nicola, o Camacho e o Silas ou o Vander, né? E aí no ataque a gente teria, por exemplo, o Baianinho, o Cachoeira e o Thiago Marques, né? Descentralizado. Mas a gente pode ter também algumas outras alternativas, como o Gabriel Vieira entrando como um meia, jogar ali com 2 volantes mesmo, né? Entrar com o Camacho e o Nicola, por exemplo, ou com o Gabriel Vieira centralizado um pouco mais à frente, né? Então a gente pode também ter essa alternativa. Mas eu acho que o time vai entrar ali com 3 volantes mesmo, para dar uma segurada melhor. Mas, enfim, essa aí é a expectativa aí da equipe do CSA, que não tem os seus reforços ainda à disposição. O CSA só apresentou até agora oficialmente o Diogo Batista, mas alguns outros nomes estão aí, né, batendo na porta, né? Eu fiz um vídeo durante a semana, né, falando, acho que foi na sexta-feira que eu postei, falando sobre os nomes que o time do CSA está trazendo nessa janela de transferências. Eles não podem estrear ainda porque a janela abre exatamente na segunda-feira, mas para um time poder estrear os seus reforços, ele precisa estar regularizado na véspera. O nome dele precisa sair no bid na véspera da partida. E hoje, a véspera da partida é domingo, não tem expediente da CBF e também a janela ainda não abriu, então não tinha como regularizar. Só podem ser regularizados amanhã e aí só podem jogar também na próxima rodada, na próxima partida, que é exatamente Copa do Nordeste, né? A gente tem aí esse jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, depois, no sábado, a gente joga a Copa do Nordeste, né? Então temos aí também esse detalhe. Mas agora, foco aí nessa partida da Série C. Com um empate, eu acho que o time do CSA acaba não entrando ainda no G8, né? A gente com um empate, a gente acabou até perdendo uma posição nessa rodada agora, porque teve a vitória do Floresta para cima do Itabaiana, né? E aí o Floresta vai a 12 pontos, entra no G8, né? A campanha boa do Floresta até, né? Mas o time do CSA com um empate vai a 11 pontos, ultrapassa por enquanto, pelo menos, né, a equipe do Ipiranga, que vai jogar amanhã também, né? Então, assim, até onde eu tô gravando não teve nenhum dos jogos ainda desse domingo, tá? Mas tem 4 jogos hoje ainda e amanhã tem 2 partidas, né? Então o CSA, por enquanto, tá em 10º colocado. E com um empate vai a 11 pontos. A mesma pontuação do São Bernardo e do Ituano. Mas o time do CSA, se empatar, claro que o São Bernardo vai a 12 automaticamente, né? Mas em relação ao Ituano, por exemplo, o CSA vai a 11 pontos, a mesma pontuação do Ituano, só que ficaria atrás do Ituano no número de vitórias. O CSA só tem 2, o Ituano tem 3, né? Então, assim, apesar de ser um ponto razoável lá fora de casa, não coloca a gente no G8 ainda. Então, para entrar no G8, a gente precisa ganhar. E aí eu acho que ganhando matematicamente, né, ainda tem a possibilidade de outros times pontuarem também e ficarem à frente da gente, mas a gente, no mínimo, ultrapassa o próprio São Bernardo, se a gente ganhar esses 3 pontos, certo? Então, claro que a gente precisa entrar em campo focado, pensando em ganhar o jogo. Um ponto não tá ruim, né? Mas que o CSA não pode se apequenar também, né? Tem que entrar em campo pensando nos 3 pontos sempre, né? Em todas as partidas, principalmente nessa Série C agora, né? Mas vamos lá, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas que a gente tem a possibilidade aí de entrar em campo e fazer uma partida justa, né?
né, nessa competição. Mas vamos lá, meus amigos, manda a expectativa de vocês aqui nos comentários, manda aí o que é que vocês acham sobre essa partida e amanhã estaremos acompanhando esse jogo que vai passar no YouTube do Nosso Futebol, tá? E depois da partida temos a nossa programação aí para conversar com vocês sobre o jogo, beleza? Grande abraço para todo mundo, valeu e um bom domingo para todos.